Queridos, o texto que nos servirá de base para a reflexão dessa noite é João, capítulo 14. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Nos diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Caminho é o tópico que trataremos nessa noite. O que é caminho? Literalmente, caminho é uma vereda, é uma ruela, é uma via, aonde as pessoas trafegam, aonde as pessoas se locomovem de um ponto ao outro. Um certo pensador disse que, na verdade, o caminho é o ato de caminhar. Porque não teria nenhum sentido existir um lugar aberto a não ser que alguém passasse por ali. Mas se ninguém passar naquele espaço, naquele asfalto, naquela via, não faria sentido e isso não seria um caminho. Logo, o caminho é o ato de eu sair de um determinado ponto e ir até outro determinado ponto. Assim sendo, nós viemos essa noite para a igreja. Eu vim por esse caminho aqui do lado. Outros vieram pelo caminho daqui, outros vieram por outros caminhos. O nosso objetivo era vir na Igreja Batista em Guaranhuns nessa noite, prestar um culto juntamente com os irmãos. Esse foi o nosso propósito. E aqui nós estamos. Caminhamos e chegamos aqui. De forma literal, isso seria o caminho. De forma metafórica, o caminho seria atitudes, como o caso de alguém dizer assim: o caminho que você está trilhando vai lhe causar prejuízo. Se você continuar caminhando com as pessoas que você está, isso vai lhe trazer problemas. E aí você vê, principalmente na fase do adolescente, quando ele começa então a trilhar alguns caminhos que você fica preocupado, e às vezes nós damos alguns conselhos e a gente fala: nesse caminho você vai ter aborrecimentos. Mas aqui o texto está falando que Jesus é o caminho. Ele começa dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. E que se não houvesse essas moradas, ele iria preparar lugar para que aonde ele estivesse, nós também estivéssemos. E ele diz: e vocês conhecem o caminho. E aí diz um dos discípulos: mas Senhor, nós não sabemos que caminho é esse. E ele então fala que já está há tanto tempo com eles. E ele diz: eu sou o caminho. E quando a gente observa lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 a 2, nós encontramos Paulo pedindo carta aos fariseus, à religião judaica da época, aos líderes do judaísmo,
para que ele pudesse estar levando uma carta e levando um grupo de pessoas para poder prender as pessoas que eram seguidoras do caminho. Percebe? Que caminho aqui tomou uma conotação diferente. Então ele pede carta e vai a caminho de Damasco com a intenção de prender homens, mulheres, crianças que seguissem o caminho. É que naquela época as pessoas chamavam os seguidores de Cristo de seguidores do caminho. Nesse sentido, Jesus está sendo levado de forma literal pela palavra caminho, de sentido de estar saindo de um ponto ao outro, não no sentido terreno, mas no sentido do terreno para o além, do terreno para as mansões celestiais, do terreno para os céus. Sobre a face da terra nós temos vias, ruelas, caminhos, rodovias e uma série de formas de sair de um ponto ao outro. Mas para as mansões celestiais que Jesus preparou para nós, só existe um caminho. E este caminho chama-se Jesus. A Bíblia diz que ao homem há muitos caminhos que parecem direito, mas o fim deles é a morte. Infelizmente, a gente tem isso, inclusive no meio religioso. Paulo era extremamente religioso. Ele queria levar o seu judaísmo, o seu farisaísmo, a um ponto de não aceitar outros religiosos, outras formas de expressões religiosas, outras formas de culto, outras formas de procedimento das liturgias de culto. E quando ele ouviu falar que havia uns seguidores de Jesus, os seguidores do caminho, ele propôs no seu coração prender. E ele chegou ao extremo de guardar as roupas daqueles que apedrejavam Estevão, o primeiro mártir cristão. Quando Paulo fez essas coisas, tomou essas atitudes, ele não fez pensando que estava fazendo um mal. Para ele estava fazendo um bem. Para ele, é como se estivesse dando uma ajuda para Deus. Nos nossos dias, nós temos religiosos que são capazes de amarrar bombas no seu corpo para matar o maior número possível daqueles hereges, entre aspas, aqueles que não seguem a mesma religião que eles, aqueles que não pensam da mesma forma que eles, aqueles que não têm a mesma liturgia. Isso é um perigo muito grande, porque o caminho para o céu não é uma religião, o caminho para o céu não é uma denominação, o caminho para o céu é Jesus. Não há outra forma de ir, senão através de Jesus. E uma pessoa pode seguir Jesus pulando dessa altura, outro pode seguir a Jesus sentado, outro pode seguir Jesus orando de joelhos, outros podem seguir Jesus orando deitado, outros podem seguir Jesus orando lá no fundo do mar, como foi o caso de Jonas. Porque Deus não ouve expressões humanas, Deus ouve coração quebrantado. É isso que ele ouve. E para seguir o caminho chamado Jesus, é necessário trilhar esse caminho, não o caminho da religiosidade, mas o caminho da graça, o caminho da misericórdia, o caminho da compaixão, o caminho do amor, que transbordou de Deus em Jesus para toda a humanidade. Esta é a forma de morarmos com o Senhor na eternidade. Qualquer outra forma será puramente religiosidade, será puramente expressão cristã, no sentido, entre aspas,
do que temos visto por aí. Ser cristão não é fazer parte de uma denominação cristã. Ser cristão é ser cristão. É andar como Jesus andou. É fazer o que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Bom, a gente tem uma série de exemplos do que foi que Jesus fez. Um dos exemplos que eu gosto muito de pensar nele é o da mulher adúltera. Pegaram uma mulher no ato de adultério, trouxeram, jogaram-na na frente de Jesus e disseram assim: na lei de Moisés está escrito que ela deve ser apedrejada, pois ela foi pega no ato de adultério. E você, o que você fala? Ele ficou calado. Novamente eles repetiram: essa mulher foi pega no ato de adultério e segundo a lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E o que você diz? Jesus continuou calado. Terceira vez eles repetiram. Jesus levantou os seus olhos e disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Eles calaram, olharam para dentro de si, viram que eram todos pecadores, e do mais velho ao mais moço, todo mundo foi embora sem jogar a pedra na mulher. Estava escrito, está escrito. Mais do que está escrito é a compaixão de Deus para comigo e para com você. Porque a Bíblia diz que dos céus abaixo Deus olhou, não viu um justo sequer. Então, ser cristão é trilhar o caminho da compaixão. É olhar para o outro e ver a minha vida nele. É olhar ele e ver a vida dele em mim. Compaixão. Tentar seguir uma religião e se disser cristão e não tiver compaixão, está fazendo qualquer outra coisa, menos ser cristão. Desmond Tutu escreveu um livro intitulado assim: Deus não seria cristão. É uma provocação, ele é cristão. Mas ele escreveu isso para dizer que essa expressão, essa forma que muitas vezes nós usamos de dizer que somos cristãos é totalmente contrária, avessa ao ser cristão. Porque o cristão não julga o outro. O cristão, quando vê o outro numa situação de perigo, ele ajuda a levantar, não julgar. E aí tem uma expressão atribuída a Cláudio Duarte, que diz assim: a igreja que exclui seus membros por causa de pecado, não deveria receber ninguém. Não sei se foi ele que escreveu isso. Só sei que colocaram uma foto dele e escreveram isso do lado. Mas é uma realidade. Porque o meu pecado pode ser diferente do seu. O nosso pecado aqui pode ser diferente do outro lá fora. Mas, queridos, se Deus olha para a gente e lança o raio da destruição, não sobra ninguém. Porque ninguém é capaz de ser puro diante de Deus. Puro diante de Deus é Cristo. E o sangue dele nos justifica. O sangue dele nos purifica. Não que sejamos puros, mas quando Deus olha, vê o sangue dele sobre nós. Nesse sentido, a gente pode observar que nós não temos condições de julgar ninguém.
Então o que a gente realmente deve fazer? Vamos abraçar todo mundo. Vamos receber todo mundo. Vamos amar todo mundo. E vamos deixar por conta de Deus o resultado lá na frente. Vamos deixar por conta de Deus o está certo, o está errado, o que, não sei o que. Vamos deixar por conta dele. Porque o caminho está posto. O caminho está preparado para quem quiser passar por ele. Quem quiser passar, que passe. Quem não quiser passar, que não passe. Mas não cabe a nós julgar absolutamente ninguém. Nem quem está passando e nem quem não está passando. Quando eu era adolescente, eu já vi esse quadro mesmo agora, há muito pouco tempo. Havia um quadro que era muito comum nas casas, os dois caminhos. Aí você tinha o caminho da salvação e você tinha o caminho da perdição. No caminho da salvação, aí você tem aquelas mulheres vestidas até embaixo, já complicou o negócio. Porque se estivesse valendo para hoje, pronto, a saia no joelho já tinha capengado. Aí você tem aqueles homens com, a roupa tá aqui embaixo e tal, já complicou de novo. E aí você tem toda a trajetória ali do caminho da salvação, que aí você tem um matinho, tem um trilhozinho bem pequenininho para passar e tal. E você tem o caminho da perdição. Aí no caminho da perdição você tem cinema, complicou tudo de novo. Se for atualizar isso, complicou tudo. Eu já fui ao cinema várias vezes. Quem aqui já foi ao cinema? Acabou. Naquele quadro, cinema é caminho da perdição. Teatro, caminho da perdição. Uma série de coisas que naquela época era caminho da perdição, hoje é normal. Hoje é comum juntar um grupo de jovens e dizer assim: vamos ao cinema tal dia, na segunda-feira é mais barato. Teve um dia desse que estava R$3 lá no Vila Velha, né? Filmes nacionais. E nós fomos, né? Percebe? Então aquele quadro ali, naquela época, representa muito bem que havia um julgamento. Você foi ao cinema? Exclui. Você foi ao teatro? Exclui. Você está usando a saia no joelho? Exclui, percebe? Aquilo que naquela época não era aceitável, hoje se tornou comum. Outras coisas que não era aceitável antes daquele quadro, na época do quadro já era comum. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas tem muita gente nova, a gente pode contar de novo. Eu cresci na Igreja Batista em Ataíde. Cheguei para lá, eu tinha 9 anos. E uma pessoa resolveu comprar uma guitarra. Ele arranjou o maior problema. Ele montou um conjunto na igreja, na época, só usava o piano ou o órgão, né, que tinha também na época, e violão. Mas, na verdade, antes era só o piano ou o órgão. Depois é que surgiu aí veio o violão, ele foi aceito e tal. Então, na minha época, tinha aquilo lá e tinha o violão. Esse irmão resolveu comprar uma guitarra. Ele comprar a guitarra, não é para a igreja comprar, ele comprar a guitarra. E então, eles compraram, ele teve o maior problema, muito problema. Comprou a guitarra e montou um conjunto. Deixa para lá, quem não está gostando. Depois, ele resolveu comprar um contrabaixo. Foi um outro problema. Também ele fez de conta que não era nada, comprou o contrabaixo e colocou lá para o conjunto tocar. E o conjunto tocando na igreja, com toda a dificuldade. Depois ele resolveu comprar uma bateria, aí pronto, aí a casa veio abaixo. Foi um maior auê. Hoje é comum. Imagina você ir numa igreja, não tem guitarra, não tem contrabaixo, não tem bateria. Como eu já tenho 60 anos nas ideias, assim, se colocar só o piano e o violão, eu vou ser sincero para vocês, eu vou ficar muito feliz,
Porque eu não sei se eu tenho labirintite, eu tenho um negócio qualquer que o som alto me atrapalha. E aí, às vezes, eu fico andando de um lugar para o outro, assim, procurando um lugar que tem menos som. Mas não se tem essa ideia de que você não tenha uma bateria, que você não tenha um contrabaixo. É muito difícil você conceber uma igreja que não tenha isso hoje. Se tornou normal. Mas pessoas foram excluídas das igrejas porque queriam um contrabaixo, porque queriam uma bateria, porque queriam uma guitarra. Percebe? Uma vez eu participei de um culto administrativo danoso. Sabe o que é um culto administrativo danoso? Eu participei e eu votei, pelo amor de Deus, eu votei. Uma pessoa estava tomando um copo de guaraná, palavras dele, lá na porta de um bar. Talvez o lugar não fosse bom, mas o bar também não era esse bar doidão, era tipo uma lanchonete. E chegaram lá na igreja e disseram que ele estava tomando cerveja. E isso foi levado ao culto administrativo e ele foi excluído. E eu também votei naquilo. Então eu digo para os irmãos que ser cristão não passa pelo caminho de julgar ninguém. Ser cristão não passa pelo caminho da rasteira em ninguém. Ser cristão não passa pelo caminho da fofoca. Ser cristão não passa pelo caminho da maledicência. Ser cristão não passa pelo caminho de achar que eu sou algo melhor do que quem quer que seja. Ser cristão passa pelo caminho do saber que para o céu só há um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Qualquer coisa fora disso é ser uma outra coisa, é ser um religioso, mas não é ser cristão. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da verdade. Jesus é o caminho da vida. Amém? Glória a Deus.